Caros cursistas, hoje vamos estudar a unidade 3 da disciplina Legislação Escolar. Falaremos do Plano Nacional de Educação. O que é um Plano Nacional de Educação? Mais conhecido como PNE. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter participado das lutas que toda a sociedade brasileira tem encampado para construir, para ter o seu Plano Nacional de Educação. Então, vamos à resposta. Um conceito de Plano Nacional de Educação é um conjunto ou é um documento que visa a organização racional, consequente e eficaz das ações educativas que devem ser executadas em um país. Então, só para vocês compreenderem melhor, um Plano Nacional de Educação, ele traz todas as metas que um país precisa ou deseja desenvolver para que o seu país também se desenvolva. E a educação, como vocês sabem, faz parte deste projeto de desenvolvimento nacional. Então, o PNE é um plano, e plano significa exatamente que todas as nossas metas, objetivos vão estar neste documento. A ideia, o planejamento, a concepção é a dimensão do planejamento. Agora, em se tratando de plano, é um documento onde nós vamos registrar todas as nossas metas, todas as nossas ações que vão ser desenvolvidas para o nosso país. Então, o Plano Nacional de Educação é um documento em que nele estão circunscritas todas as metas de forma quantitativa para que sejam desenvolvidas nacionalmente. Por que o nosso país precisa de um PNE, ou de um Plano Nacional de Educação? Qual a sua base legal, né? Então, como nós estamos falando de legislação da educação, nós precisamos saber este porquê de nós precisarmos ter um Plano Nacional de Educação. Ora, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração plurianual, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração das ações do poder público que conduzam a: inciso 1, erradicação do analfabetismo; inciso 2, universalização do atendimento escolar; inciso 3, melhoria da qualidade do ensino; inciso 4, formação para o trabalho; e o inciso 5º, promoção humanística, científica e tecnológica. Esse, caros cursistas, é o artigo 214 da Constituição Federal, em vigor, a Constituição de 1988. Portanto, a base legal primeira do Plano Nacional de Educação se encontra no artigo 214 da nossa Constituição Federal. O outro aspecto da base legal do PNE é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lá no seu artigo 87, que determinou o prazo de 1 ano após a sua promulgação em dezembro de 1996. Ou seja, as duas bases legais do Plano Nacional de Educação é a própria Constituição Federal e, na sequência, que nós já vimos como se dá a hierarquia legal no nosso país, que é Constituição Federal e depois as leis de cada setor ou instância, né, que organiza a nação. Então, a educação, a nossa lei, a Lei 93/94 de 1996, e o PNE está contemplado lá no artigo 87. E esse PNE, quando dá
determinação, né, ou da homologação da nossa LDB, ficou acertado que um ano após a sua promulgação ou a sua publicação, né, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, nós teríamos a elaboração do nosso Plano Nacional de Educação. Então, vamos dizer aqui um aspecto muito importante. O Plano Nacional de Educação constitui-se num mecanismo intermediário entre a Lei Maior da Educação, que é a LDB, e a materialização das metas necessárias para constituir um sistema nacional de educação que assegure a todos os brasileiros qualitativa e democraticamente. E agora vamos nos perguntar, ora, como vamos construir um Plano Nacional de Educação? Será que nós podemos construí-lo de qualquer forma? Claro que não. Um plano significa estudo, documento, reflexão. Para ele se constituir como plano, nós vamos precisar considerar vários aspectos. O primeiro dele é considerarmos a base legal que orienta a sua construção. Depois, realizar um diagnóstico previamente. Estabelecer metas, definir recursos para a sua materialização. A base legal nós já vimos. Nós possuímos uma base legal que orienta a construção do nosso PNE, que é a própria Constituição Federal, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, toda a nossa lei tem um espírito democrático. Então, essa nossa base legal nos permite que a gente precisa se organizar, que a gente precisa formar grupos, que a gente precisa buscar toda a sociedade organizada para que participe, né, da construção do nosso PNE. E como nós vamos realizar um diagnóstico? Ora, nada que nós fazemos, nós podemos dispensar o diagnóstico para a nossa ação ou atividade. Então, o diagnóstico é onde nós vamos detectar todas as nossas necessidades. Fazendo esse diagnóstico de todas as necessidades educacionais do nosso país, aí sim a gente passa para estabelecer metas para atender a essas necessidades. Após a definição dessas nossas metas, nós precisamos de quê? Para que elas sejam implementadas? Definir recursos para a sua materialização, ou seja, a sua implantação e implementação. Vamos voltar um pouco e conhecer um pouco da história da construção ou de como aconteceu aqui no nosso país, né, em relação ao Plano Nacional de Educação. A primeira referência que nós temos em relação à construção ou à constituição de um Plano Nacional de Educação é remetida aos anos 30, quando nós tivemos, por exemplo, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que aconteceu em 1932. Então, neste Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, vocês já devem ter lido esse manifesto. Se vocês ainda não leram, podem buscar na internet, que vocês vão conseguir localizar com muita facilidade. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Então, era um grupo de intelectuais brasileiros, um grupo de estudiosos, de pesquisadores, que entendiam que o Brasil precisava se renovar, precisava se desenvolver. E ele precisava se desenvolver principalmente através do processo educativo, da formação dos seus cidadãos. Então, a primeira iniciativa de modernização da sociedade brasileira acontece exatamente através da educação, que estava lá circunstanciada no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Na Constituição de 1934, a União deveria fixar um Plano Nacional de Educação, foi previsto lá.
Depois nós previmos também a criação do Conselho Nacional de Educação, que seria responsável pela elaboração do PNE. Mas este PNE não vingou, foi abafado pela Constituição de 37, com o advento do Estado Novo. Então, vocês compreenderam? Nos anos 30, inicia-se todo esse movimento de efervescência em relação à alteração do quadro, do status quo, né, da realidade educacional brasileira, colocada exatamente pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação. Vocês se lembram que nós já falamos sobre isso nas unidades anteriores? Nos anos 30, nós criamos também o Ministério da Educação e Cultura, né? Mas, com toda essa efervescência de ideias, né, de manifestação da sociedade, dos intelectuais por mudanças, mas mesmo assim, quando a gente tem a Constituição de 37, com o advento do Estado Novo, nós refreamos esses movimentos e aí sim, nós não tivemos mais um PNE elaborado como desejaríamos para atender todas as necessidades da nossa sociedade. E aí nós vamos ter um PNE da LDB da 6.024 de 1961, né? Nessa nossa LDB, ela concebe o PNE como um instrumento de distribuição de recursos para os diferentes níveis de ensino. Como é isso, professora? Ora, a nossa LDB também vai retroagir em relação às ideias anteriores dos pioneiros da educação nova. Ao invés da gente pensar um PNE que viesse a configurar o Sistema Nacional de Educação e atender todas as demandas, né, da educação brasileira, mais uma vez ele acha que o Plano Nacional de Educação não passa de um instrumento de distribuição de recursos para esses diferentes níveis de ensino. Mas já é um bom caminho, porque vocês viram que sem recurso é impossível implementar qualquer plano. Já no governo militar, nós sabemos que depois de 61, nós tivemos, né, um governo que se instaurou, chamado de governo militar, em 1964. Ora, no governo militar, o planejamento educacional no nosso país passa a ser realizado por técnicos, pessoas que ficavam nos gabinetes para realizar todo o planejamento da nossa educação. Então, continuando. Ora, se o planejamento vai ser feito por técnicos, esses técnicos estão substituindo quem? Os educadores. E assim a política educacional passa a ser parte dos chamados Planos Nacionais de Desenvolvimento, que são os chamados PNDs. Ou seja, os PNDs contêm os planos setoriais de educação e cultura. Então, vocês entenderam? Não há participação no processo de construção do planejamento e consequentemente, dos planos voltados para a educação no governo militar. Nós vamos ter técnicos, burocratas, que vão sentar e construir esses planos, que são os planos nacionais de desenvolvimento, e a partir desses planos nacionais de desenvolvimento, eles vão conter os planos setoriais, no caso, planos setoriais de educação e cultura, ou, para citar um outro exemplo, planos setoriais de saúde, ok? Mas é bom a gente perceber que o governo militar tinha no seu bojo a ideia de desenvolvimento nacional, que ele se preocupava em organizar tecnicamente a educação. Após o governo militar, nós vamos ter a nova república. Então, a nova república começa e, ao invés da gente ter, né,
onde a gente tinha a centralização da construção dos planos educacionais, né, do governo militar, que, como nós já falamos anteriormente, estava na mão de técnicos, de burocratas. Na nova república, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer o quê? A centralização da construção dos planos educacionais do período militar é substituída pela descentralização, ou seja, não vai mais ficar concentrada em uma cúpula de burocratas. Então, nós vamos verificar o que na nova república? Que com a descentralização da construção dos planos, né, de educação, nós verificamos fragmentação e o descontrole das ações educacionais na área da educação. No governo Itamar Franco, por exemplo, de 1993, nós tivemos o lançamento do Plano Decenal de Educação para Todos. Neste plano, prevíamos mais especificamente a educação infantil, né, a priorização dessa educação infantil. Agora, com a continuidade do tempo, nós vamos ter duas propostas para após a Constituição de 1988. Ora, em 96, tivemos a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Um ano depois, nós já teríamos que ter o Plano Nacional de Educação, não é isso? Estava previsto lá na própria LDB, no artigo 87. Então, o que vai acontecer? A proposta do MEC enumerava 12 itens que deveriam ser objeto de metas do Plano Nacional de Educação. A proposta do MEC, né, elaborada em 1997. Quais eram esses itens? Primeiro, ensino fundamental, educação infantil em creches, educação infantil em pré-escola, educação especial, ensino médio, educação profissional, educação de jovens e adultos, ensino superior, educação à distância, né? Ela foi revitalizada, por isso mesmo vocês estão aqui agora estudando. Educação indígena, formação de professores e valorização do magistério e financiamento e gestão. Então, o nosso PNE foi homologado e a proposta do MEC foi a que foi homologada, se tornou lei, que é a lei número 10.172, de 9 de janeiro de 2001, qual está em vigor. E a proposta da sociedade civil? Então, essas duas propostas, elas caminharam juntas, só que a proposta da sociedade civil, ela se configurou por movimentos, encontros nos diferentes estados do nosso país, por grandes debates, fóruns nacionais. Então, a proposta da sociedade civil, ela é gestada no debate, na reflexão, nas necessidades da própria sociedade que compõe a educação. Todos os profissionais da educação e a sociedade em geral, a sociedade organizada, participou, né, da construção desta proposta. Como era que ela se configurava? Então, ela partia da seguinte premissa, que havia uma necessidade da gente fazer a configuração do Sistema Nacional de Educação, ou seja, que a gente efetivamente passasse a ter um Sistema Nacional de Educação, ou seja, toda uma rede de educação bem definida, com toda clareza. Previa também a gestão democrática da educação brasileira. Por quê? Porque a gente pensa e a gente acredita que a educação, ela precisa ser refletida conjuntamente, que tudo que se faz com um planejamento coletivo, onde a participação de todos acontece, nós vamos ter
como decisão final, uma decisão que vai atender aos interesses de todos nós. E previa também o financiamento da educação. Ou seja, nenhuma proposta pode deixar de especificar, de pré-definir quais são os recursos, né, que vão financiar os nossos projetos. Então, para finalizar, nós queremos dizer para vocês que o Projeto Nacional de Educação é um plano nacional, é um documento que vai orientar todas as ações em nosso país em relação à educação. É também uma Constituição, é a Constituição da Educação, o Plano Nacional. Então, bons estudos. E eu trouxe uma frase pequenininha para vocês, de um cordel, que diz assim: educação é um direito para o Estado garantir, dando cidadania para o povo se instruir e dando novos rumos para a nossa vida fluir. Muito obrigada, bons estudos.